Fala ninjas, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel Santos, eu também o Gabriel Master of Spinjitzu e no vídeo de hoje eu quero comentar com vocês todo o conteúdo promocional que a LEGO soltou no seu canal no YouTube, seja trecho de episódio, clipe ou mesmo teaser. E aqui eu vou analisar todos os detalhes e novidades para trazer pra gente. Então se você quer saber tudo isso, vem comigo. Entrando aqui no canal da LEGO, a gente percebe que além desse trailer que foi lançado alguns dias atrás, a LEGO também liberou vários outros trechos e cenas da segunda temporada aqui no canal dela. Então, como eu não tive tempo de poder produzir vídeos para comentar cada um deles, eu vou comentar aqui com vocês. Então, iniciando aqui o vídeo da Dragon Master, a gente percebe que o Lloyd estava ali planando, tendo suas visões e cai no pátio do mosteiro de Spinjitzu. Logo em seguida, a Sora e o Eren vão tentar socorrê-lo, e ele começa a comentar o que está acontecendo. Ele fala que teve outra visão e acredita que essa visão agora que ele teve, ele entrou em contato com os 7 dragões matrizes. E que eles encheram a cabeça dele com várias peças de quebra-cabeça, várias informações que ele não conseguiu processar muito bem ainda. Só que o que ele lembra, e ele comenta aqui, é que havia um portão de metal que ele tinha que procurar. E nesse lugar eles poderiam aprender novas técnicas. E que teriam também um professor, um mestre, um sensei, para poder ensiná-los tais técnicas. Aí a Sora meio que desacredita, né? Porque o Lloyd aparentemente está tendo várias dessas visões, não é a primeira delas. E aí ninguém sabe o quanto isso é real ou não. Só que o Lloyd diz que ele acredita que isso é real, porque pareceu muito real para ele. E ele aí fala que a chave para derrotar o Shatter Spin, essa arte, essa técnica corrompida aí, que os guerreiros lobos, Lord Raz, o Cinder vão utilizar. E aparentemente esse velho mestre aí que eles têm que procurar vai poder ensinar algo que vai poder combater essa técnica. E é assim que acaba o vídeo. É mais um vídeo comentado mesmo entre os ninjas ali, para dar um pouquinho, um gostinho de qual vai ser a missão principal dos ninjas nessa primeira parte da segunda temporada. E aproveitando que eu tô falando dessa missão, já vou partir pro próximo vídeo, que é o Ninja Mission. E ele já começa aqui com os ninjas no Destiny Bounty, né, o Recompensa do Destino. O Lloyd tá meio que dormindo ali, a Nia vem acordar ele. E depois disso, o Lloyd começa a comentar tudo aquilo que ele já falou no vídeo anterior, sobre o portão de metal, sobre o mestre que vai ensiná-los. E ele também comenta que ele tem na cabeça dele o lugar que ele precisa seguir, o caminho que ele precisa seguir para encontrar esse mestre. Só que ele, de tanto ter essas visões, não tá confiando mais no que tá saindo, no que tem na cabeça dele. Mas aí a Nia fala que ela confia no Lloyd, porque o lendário Ninja Verde nunca decepcionou o time antes. Mas aí o Lloyd comenta que ele não tá preocupado por ele, pela Nia, pelos ninjas mais antigos, mas sim pelos novos ninjas, né? Tanto a Sora como o Eren também, né? Que tá ali com dificuldades para poder dominar o Spinjitzu. Inclusive aqui ele tá tentando treinar o Spinjitzu nos objetos, né? E ele não consegue novamente. Ele fala que eles não estão prontos ainda. Só que a Nia comenta que eles podem surpreendê-lo a qualquer momento. Assim como eles já surpreenderam lá na primeira temporada em vários momentos, né? E é assim que termina esse vídeo aqui. E essa cena, tanto quanto essa próxima, já fazem parte de outro vídeo que a LEGO soltou. Então, bora lá assisti-lo e ver um pouquinho do que é falado por lá. O vídeo em questão é esse daqui, intitulado The Blood Moon. E ele já abre, também tem uma arena de treinamento, assim como a gente vê no próprio set do Shadow Dojo, né? Então a gente vê que o set está bem fiel ao que é visto dentro da série de TV, né? E aí ele fala que ele vai despertar um poder que ninguém nunca viu em todos os reinos fundidos e que ninguém vai ser capaz de impedi-lo. Eu já vou começar a analisar os outros 2 últimos vídeos que faltam comentar, focado nesse treinamento que os ninjas vão receber do Eagle e também de um outro dragão. Então bora lá começar com o primeiro deles, que é esse daqui, chamado Training Begins, que mostra um pouco mais desse treinamento. Vemos primeiramente o Raz aqui, né, batendo no gongo novamente. Aí tem essa outra cena nova aqui, do Cinder quebrando esse vaso, para demonstrar talvez os poderes que o Shatter Spin pode dar para ele, e ele olhando em direção ao Raz. Vemos uma versão um pouquinho mais estendida da luta ali dos ninjas com o Eagle, né, o primeiro encontro deles. Aí temos essa outra cena aqui do Kai e da Sora lutando com seus mechs elementais, idênticos que a gente viu lá nos curtas. O Eren tá treinando o Spinjitzu aqui, acaba tropeçando em várias pedras, acaba jogando pedra para todo lado, até o
Eagle aqui desvia de uma delas e a gente vê ele com o seu chapéu, o que deixa ele ainda mais bonito visualmente e ainda mais fiel ao que a gente vê lá no set, né? Vemos a Sora caindo aqui e acabando batendo uma dessas argolas que estão usando no treinamento, e aparentemente os ninjas vão ter muita dificuldade, vão ter várias pedras no seu caminho, perdão, trocadilho, nesse primeiro treinamento aqui que o Eagle tá dando pra eles, e todos vão acabar se dando muito mal e fracassando de alguma forma, aparentemente. Nessa outra cena, o Eren tá aqui treinando e consegue, com o seu Spinjitzu, quebrar esse saco de porrada ali, então aparentemente ele melhorou um pouco, pelo menos, né? Tá mais forte o menino. Aqui temos outra cena dos ninjas usando seus chicotes elementais aqui para se pendurar na floresta, e diferente da outra que a gente só via a Nia e o Lloyd, agora vemos também o Kai usando os chicotes também. O legal é que o próprio vídeo mostra a evolução aqui da própria Sora, né? Que naquela outra parte acabou esbarrando na argola e agora ela conseguiu pular e realizar o golpe ali passando por dentro dela, então meio que ela evoluiu um pouco pelo menos, né? Aí tem essa outra cena muito legal aqui do Kai e da Nia usando as rampas para poder se impulsionar com seus Spinjitzu e tocando as mãos, né, como bons irmãos que eles são. E a gente percebe tanto com a cena anterior como com essa aqui agora que esse treinamento dos ninjas vai ser muito focado em aprimorar o seu Spinjitzu. Além disso, também está fortalecendo o trabalho de equipe deles. Vemos aqui a Sora e o Eren fazendo um movimento em conjunto. Espero, inclusive, que eles tenham mais momentos juntos nessa nova temporada, que eles possam interagir mais em combate também, né? Não só no treinamento. E agora, finalmente, chegamos na cena mais importante e interessante deste vídeo aqui, que é a primeira vez que vemos em animação a técnica do dragão ascendente, ou a Dragon Rising Technique, que os ninjas vieram aqui treinar para aprender. Como vemos aqui, o primeiro que vai dominá-la aparentemente vai ser o Kai. O interessante é que, pausando nesse frame, dá para ver que a forma que essa técnica vai se instaurar dentro do contexto da série é muito parecido até com o que a gente vê lá nos sets, né, dos dragões ascendentes também, que eu comentei sobre num vídeo aqui sobre os sets de janeiro de 2024, que você pode ver aqui no meu canal. Lá vemos que nos brinquedos a gente aperta a manivela e o ninja é lançado para frente junto com o seu dragão. Aqui, da mesma forma como vemos nesse frame, o Kai está nas costas desse dragão e acaba sendo lançado junto com ele em direção ao alvo, ao inimigo, ao que seja. E eu achei visualmente muito bonito a forma que eles adaptaram isso para a série de TV. Partindo agora para o último vídeo desse que a Lego soltou, vamos assistir um pouquinho aqui e comentar o Rising Dragon. A primeira cena que a gente tem aqui já é a Wildfire com a sua perna quebrada, o que mostra que aquele primeiro combate que eles tiveram com o Cinder no Reino das Nuvens realmente provocou consequências aí para os membros da equipe. Então aquela pancada que ela sofreu realmente foi um dano muito severo para ela e talvez até molde um pouco da sua personalidade, desenvolva um pouco da sua personagem, que sempre foi muito orgulhosa, cheia de si. Ela mesma fala na primeira temporada que ela é o perigo, que ela não tem medo de nada. Mas vai ser perigoso. Sim, eu vou ser o perigo. E agora, provavelmente após esse ferimento, ela começa a repensar isso, a trabalhar de uma forma que ela quebre um pouco desse orgulho pessoal que ela tem dos próprios poderes, né? Detalhe esse que é reforçado nesse vídeo aqui, chamado Wildfire, que a Lego soltou no final de semana durante a gravação desse vídeo. Então eu tô vindo aqui fazer esse pedaço para poder complementar ainda mais o conteúdo. Esse vídeo já começa mostrando a Wildfire dormindo junto com a Heatwave e ali grunhindo de dor, né? Por conta da sua perna. Aí nesse instante quem aparece aqui para acordar ela é o Kai. Ela logo percebe, depois fica um pouco desnorteada e já fica super empolgada, querendo saber se já tem uma nova aventura para eles irem. Ela ainda pergunta por que demorou tanto, mas quando ela pisa no chão, ela já sente a dor do impacto do dano que ela levou. Ela tenta fingir, falando que não tá sentindo dor nenhuma, né, com esse pouco de orgulho que ela tem. Só que aí o Kai fala que ela tem que esperar, tem que demorar mais um tempo para ela poder se recuperar. Aí ele fala que todos eles vão para a missão essa que deve ser o treinamento em si, porque eles ainda estão com seus trajes de mech, não com os trajes de Climber, que vai ser os trajes que eles vão usar no treinamento. Então essa cena se passa antes deles encontrarem o Eagle, o mestre dragão. Ela ainda fala que como assim eles vão sem ela, que é uma coisa mais estúpida que ela já ouviu, porque na cabeça dela, sem ela, quem vai salvar os ninjas do perigo, né? Sendo que ela, em teoria, ali é a mais forte, na visão dela. Aí o Kai fala que não tem vergonha em se machucar
e se ela quer ser um ninja, ela tem que ficar e descansar. O Kai, por experiência própria, sabe muito bem o que é ficar fora da ação ou mesmo machucado e não poder participar de missões com os ninjas. Então ele é a melhor pessoa para poder falar esse conselho para ela. Até porque ele também já passou por essa fase de ser teimoso e não querer aceitar que tem que se recuperar. Uma mulher cobra chamada Asfira roubou os meus poderes elementais. Ai, eu tenho certeza de que ele se foi. O que vem de dentro crescerá novamente. Seja paciente. Aí ela aceita, mas daquele jeito, né? Falando assim, que espera que a missão que eles vão seja super chata. E aí, entrando nesse embalo, o Kai realmente fala que vai ser a mais chata, com certeza. E é assim que o vídeo termina. Só que, pelo próprio vídeo anterior que estávamos analisando e também por outras cenas aí que a gente já viu do conteúdo promocional, ela de qualquer forma vai acabar indo com eles para o lugar de treinamento que eles vão ir. Então, mesmo se ela não poder participar da ação, ela vai estar lá presente com eles de alguma forma. Mas esse vídeo basicamente se trata aqui nesse início dos ninjas lutando entre si para mostrar um pouco das suas habilidades, dos seus poderes. Vemos essa outra cena aqui, que é a continuidade do vídeo anterior que a gente viu, que é a Sora cortando o braço do mech do Kai, só que assim como nos curtas dos mechs elementais, ela vai lá e substitui o braço do seu mech. É legal que vemos aqui a Sora usando os poderes elementais de fogo do Kai, né? Mostrando mais uma vez esse recurso tão interessante que eles podem proporcionar, né? De combinar os poderes elementais dos ninjas. Espero que isso não seja descontinuado, como vários mechs e veículos que eles têm durante as temporadas, né? Espero que eles utilizem mais além do começo dessa nova temporada aqui, né? De repente o combate deles é interrompido e a gente percebe que na verdade eles não estavam lutando, mas sim estavam ali numa espécie de demonstração dos seus poderes, né? Para os seus dois professores, os dois mestres dragões, que é o Egalt, que já vimos em vários momentos aqui desse vídeo, né? E este outro dragão aqui, que pela sinopse vai se chamar Rono. Eu acredito que ela deve ser uma dragão fêmea por conta da dublagem aqui em inglês, né, que é uma voz feminina, e ela comenta aqui com o Egalt que a avaliação deles das habilidades base ali dos ninjas foi completa. Aí logo em seguida vemos aqui um pouquinho da personalidade desse Egalt. Ele parece um pouco rabugento, porque ao ela comentar sobre habilidades básicas, ele já fala que básico é eufemismo, porque ele já deve considerar que os ninjas, apesar de todas as jornadas e aventuras que acompanhamos até agora, eles não têm um nível tão alto de combate na visão dele, que deve ser também um ser com muita experiência nesse âmbito, né? Dando sequência, a Rono fala que a técnica do dragão ascendente não é apenas um conjunto de habilidades que foi criado para confrontar o Shatter Spin, mas que ele também é um princípio orientador. Então, assim como temos nas artes marciais, aparentemente essa técnica vai ter suas próprias regras e sua própria filosofia que eles vão ter que seguir para poder dominá-la e poderem utilizá-la também. O que entra também em conflito com o próprio Shatter Spin, que o Ras comenta que é uma técnica corrompida, ou seja, que não tem essa questão de ser um princípio orientador, ela está fora desse tipo de limite. Nisso ela complementa dizendo que só é possível dominar essa técnica se a pessoa for um ninja da terceira presa, um Third Fang Ninja, um conceito novo, um termo novo, que a gente nunca ouviu falar antes dentro da série. Tanto que o próprio Lloyd e a Nia comentam que eles não sabem o que é isso, apesar de tantos anos, né, treinando ali Spinjitzu com o Sensei Wu, e que também eles nem ouviram falar de uma primeira ou de uma segunda presa. Quem dirá de um ninja terceira presa, né? Aí quem dá a explicação do que é isso é o próprio Egalt, que comenta que somente eles dois que dão essas classificações para os seus aprendizes. Ou seja, é um tipo de classificação que é premiada para os alunos dentro da doutrina que esses dois criaram. Então é algo muito exclusivo do treinamento que eles vão dar, né? Sendo assim, a Rono fala que vai dividir eles em grupos com base nas habilidades de Spinjitzu que cada um ali do grupo de ninjas tem. Ela ainda adiciona que o movimento do Spinjitzu é a base para a técnica do dragão ascendente poder acontecer. Por isso que nos outros momentos que a gente comentou, o treinamento deles basicamente era focado no próprio Spinjitzu, né? A Rono comenta que ela é a professora dos de primeira presa e já chama a Sora e o Ryu para treinar com ela. Interessante, porque a Sora não sabe fazer Spinjitzu, só tem os poderes elementais. Então, dada essa informação, o Ryu provavelmente vai aprender a fazer Spinjitzu, né? Vai ter que aprender e
futuramente vai ter essa técnica do dragão ascendente também. Vai ser muito interessante ver isso em tela, viu? Ela continua falando que assim que eles aprenderem Spinjitzu, que ela vai encaminhá-los para o Egalt, que é o professor daqueles de segunda presa. Então, ele já chama todos os outros para irem com ele. O interessante é que a Wildfire tá nesse meio, e até onde eu sei, e o que a gente viu também na primeira temporada, ela nunca mostrou saber fazer Spinjitzu, até porque ela não teve treinamento para isso. Então é curioso a Hono não ter chamado ela para poder treinar. Ou será que talvez ela não vai participar desse treinamento por conta da sua perna quebrada? A gente vai descobrir isso depois dessa cena acontecer lá no episódio, né? E é com esse momento do Egalt chamando eles e falando que vai tentar ensiná-los a técnica, mesmo parecendo ser uma perca de tempo, é que esse vídeo aqui termina. Vídeo esse com muitas informações interessantes e que também mostra pela primeira vez dragões se comunicando com os ninjas verbalmente, né? Conversando com eles de forma direta. Porque todas as outras vezes, com os outros dragões que já apareceram no decorrer da série, inclusive na primeira temporada de Ascensão dos Dragões, como a matriarca dos primeiros episódios, tanto como os dragões matrizes, todos eles conversavam por meio de telepatia. E esses daqui se comunicam de uma forma mais pessoal. Então podemos supor que esses dragões pertencem a algum outro reino, de Wildness mesmo ou de outro, porque os dragões que conhecíamos lá de Ninjago e também do reino original dos Onis e dos dragões não tinham essa capacidade até onde a gente sabe. Então galera, essa foi a minha análise. Eu não consegui acompanhar a frequência de lançamentos para poder trazer vídeos separados de cada um deles para vocês, mas espero que tenham curtido esse apanhado geral que eu fiz aqui, até antes do lançamento mesmo da temporada em si, que vai acontecer dia 4 de abril lá na Netflix. Espero que vocês estejam tão empolgados como eu, que vocês continuem apoiando esse projeto aqui. Também deixem sugestões de temas que eu possa trazer, deixe seu like, o comentário, o compartilhamento, e sendo assim galera, valeu! Os ninjas nunca desistem!